Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é José Cazé e esta é a primeira vez na qual me submeto a realizar algo deste tipo, na qual eu me exponho, de fato, a ter um canal, a ter um vídeo, falar nos vídeos. Qual que é o motivo de eu estar iniciando esse projeto? Na verdade, é uma necessidade minha, algo intrínseco que eu preciso expor também as minhas questões pessoais, algumas vivências da vida, né? Uma breve vida, mas que já houveram algumas situações. E eu entendo que há pessoas que talvez tenham passado pelas mesmas dificuldades que eu, que talvez tenham vivido processos ali correlatos, semelhantes, que tenha pensamentos semelhantes, embora infelizmente ou felizmente eu seja rotulado como sendo uma pessoa muito diferente, né? Uma visão de mundo diferente, em que pensa ali um pouco fora da caixa, não que isso seja ruim ou bom, é somente um fato, mas que em alguns momentos isso é bom, ok, em alguns momentos nem tanto, pois interfere muito também em questões pessoais. Tá, lembrando, por questões de compliance, né, não tenho um roteiro aqui, mas lembro-me que eu preciso compartilhar uma coisa. Tá, este vídeo não considere como aconselhamento médico, nem psicológico, nem nada do âmbito profissional. Tá? É somente minhas opiniões, minhas, na verdade, vivências da vida. Então são apenas fatos da minha vida. Mas se você perceber que há alguma correlação, que há alguma situação ali que seja semelhante na sua vida, procure o profissional adequado. Então realize esse acompanhamento profissional, essas avaliações neuropsicológicas, avaliações no geral, para tentar entender e ter ali uma base de se municiar, na verdade, de informações. Porque assim como eu percebi que era um medo meu, então eu preciso expressar isso. Tá? Havia sim um medo de um diagnóstico, por minha parte, no sentido de você se prender a um termo específico. Então, supondo, eu não queria realizar esse acompanhamento, também por questões de. Havia uma questão financeira envolvida, claro, mas que as pessoas, porventura, me ajudaram bastante nisso, até psicologicamente falando. E não querer se prender, porque, na minha visão, quem se define se limita. E talvez eu estivesse incorreto nessa afirmação. Eu acho que eu li alguma coisa alguns anos atrás sobre isso, mas que não é verdade, não é total verdade. Tá? Você precisa estar municiado de informações sobre si mesmo. Você precisa se combater, ou desculpa, você precisa se conhecer para combater os seus próprios defeitos. Você precisa saber onde há as falhas. Não que você esteja errando em algo, mas eu menciono falhas em pontos que poderia estar melhor na sua vida para combater, para melhorar. Então, num trabalho, você precisa do feedback do seu gestor, talvez por você ser uma pessoa mais tenha uma autonomia maior no trabalho, há o feedback do gestor para que você melhore em pontos que talvez na sua cabeça estavam muito bons, mas não eram o que a empresa ou o gestor gostaria. Então sempre há essa necessidade. Porque no âmbito profissional a gente procura isso e no âmbito pessoal isso não ocorre. Às vezes seu cônjuge, caso o haja, caso o tenha, ele menciona algo e você entra por ouvido, sai pelo outro. Ah, aquela pessoa não sabe o que está falando, ela não entende como é que eu vivo, minha vida é diferente, não é o que ela está pensando, então é importante. Somente isso. No meu caso, eu sentia que havia um déficit, não um déficit, mas havia uma dificuldade nas relações interpessoais. Tá? Na minha vida inteira sempre tive essa dificuldade em ter novos amigos, não em relação a conversar com os amigos, mas de ter pessoas interessantes o suficiente para você trazer para o seu vínculo, para o seu círculo social. Na adolescência, a gente até tende a se expor mais, né? Por questões também neurológicas, né, de desenvolvimento, então você precisa de sentir aquela aceitação. Na questão também hormonal, que começa a vir aquela necessidade biológica, né, ancestral, de poder perdurar a espécie nesse sentido, tá? Não partindo para o lado mais obscuro, mas
né? Cientificamente falando, é uma necessidade biológica do ser humano. Então, na adolescência, o indivíduo ele se expõe um pouco mais. Ele se expõe a risco, ele se expõe a ambientes diferentes, talvez por aquela necessidade também de aceitação, de mostrar que ele pertence a um grupo. A necessidade de pertencer a um grupo, ela é muito real para qualquer um. Então é importante, na adolescência você não tem muito essa noção, mas é importante que você procure grupos nos quais futuramente você ainda assim gostaria de estar associado. Porque talvez não seja o seu caso, mas talvez no meu caso, houvera momentos em que eu me arrependa. Estivera em grupos nos quais eu não sinto orgulho de ter participado, no âmbito acadêmico também. Então, há essas questões. Então, as relações interpessoais, elas sempre pesaram muito em minha vida, porque eu sempre tive essa necessidade também de ser ouvido, como qualquer um. O ser humano, ele precisa... Nós somos sociais, né? Então, desde a época ancestral, havia a fogueira ali no meio, em que as pessoas ficavam ao redor e contavam histórias, inventavam, eram muito criativas e socializavam entre si, e a fogueira era um método de proteção contra os animais. Então, desde aquele momento, tá, esse âmbito, a questão genética, biológica, ela perdura até hoje. Embora nós não tenhamos total ciência das interferências do passado no nosso futuro, na nossa espécie, mas elas sim existem. Isso também é outro fato. Então, eu procurei a ajuda profissional porque eu sentia essa necessidade, eu não entendia do porquê. Então, na minha vida, eu já iniciei 6 universidades, tá? Neste momento, não sei se é interessante ou se é uma informação relevante para você, mas eu estou com 23 anos. Meu nome já está aqui, então uma breve pesquisa já seria suficiente para você procurar algo sobre mim, sobre alguns projetos que eu possa ter iniciado também na vida. Então, neste momento, eu estou com 23 anos. Iniciei-me, iniciei-me, iniciei já 6 universidades diferentes, 3 públicas. Então, desde os 17, na verdade, do começo da adolescência, eu já estudava visando este progresso acadêmico, né? Fui ensinado de que era o caminho correto, o caminho melhor aproveitável, em que eu sabia que teria sim algumas chances de poder ter uma vida melhor financeiramente falando. Então, fazer um bacharelado, posteriormente um mestrado, todo esse âmbito do legacy, né, que a gente chama do o acadêmico tradicional. Então era isso que eu almejava na minha adolescência, em paralelo com essas tentativas de relações interpessoais. Então, aos 17 eu fui aprovado no, no Enem, né? Então, tive esse início. Um semestre não aguentei, por N motivos, mas muito pela frequência em que era dadas as aulas, pelo ritmo dos professores. Então, o ambiente acadêmico ele não foi muito... Eu não me senti pertencente ao âmbito acadêmico. Então, eu me retirei-me, vamos lá. Finalizando isso, fui para outras universidades também. Então, IF, daqui de Pernambuco, também fui aprovado em análise de desenvolvimento de sistemas em 2020, foi onde teve a pandemia. Então, foram 6 universidades, três públicas. Tive também algumas aprovações em concurso. Fui para o Exército, também para o CPOR do Recife, cursei engenharia lá também. Então foram muitas questões ali, e sempre a cada 6, 7, 8 meses uma mudança de cenário, essa, essa necessidade sempre de estímulo era muito grande, sempre foi muito grande, até hoje. Né? Hoje eu consigo compreender isso, mas na época eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. Então isso, no âmbito psicológico, isso pesa bastante, porque você está num caminho que você considerava correto, e passam-se 6, 7, 8 meses, talvez até um ano, então você consegue passar um ano ali naquele novo projeto e não é pra mim. Ah, não quero mais, não sinto que isso é pra mim, agora eu quero fazer tal coisa. Aí você sai daquilo que era muito bom no começo, que continuava sendo muito bom, mas que você não via mais aquilo com bons olhos, e saía e ia para outro âmbito totalmente diferente.
Então, era engenharia de software, numa universidade muito boa, americana, numa bolsa de 100%. Depois de 6 meses, não, agora eu quero ser vendedor de veículos na Avenida Recife, numa loja, tá, sabe? Depois de 6 meses, não, agora eu quero trabalhar. É muita coisa, tá? Esse é as minhas questões pessoais foram muitas vezes que isso me ocorreu, né? E isso gera assim uma dificuldade muito grande de pertencimento, tá? Você não se sente merecedor daquilo, não sente que há um plano para você neste mundo. Então, muitas coisas aconteceram e hoje, através desse diagnóstico, inclusive eu até pulei tudo isso, não falei, vocês podem ver aqui, eu fui diagnosticado com TDAH e que para mim talvez isso, na verdade, foi até uma surpresa, né? Mas que já é bem batido, né? Bem comum, porque há essa há muitas hipóteses sobre essa questão do aumento dos diagnósticos com TDAH. Mas fato é que as mídias sociais, né, todo esse uso social, ele diminui a nossa atenção, porque o nosso cérebro é muito maleável, né? Então a gente consegue se adaptar às situações. Então, vendo muitos vídeos pequenos, shorts, acaba que isso diminui também suas habilidades cognitivas de atenção. Então, sua atenção é prejudicada. Não que eu o faça, talvez isso já tenha nascido comigo e eu tenha mascarado com algumas outras habilidades ali, mas que isso hoje em dia é bem notório na maioria das pessoas. Tá? No meu caso, eu sinto mais hoje do que quando era mais novo, porque as dificuldades da vida elas aumentam com o tempo. Ou você está preparado, ou você vai sofrer algumas consequências ali dos seus próprios atos. Então, fui diagnosticado com TDAH e com autismo nível 1, o que é uma surpresa devido a gente querer se encaixar em padrões. Então, você é uma pessoa com autismo, porque é incorreto você falar que uma pessoa é autista. Você tem que separar a pessoa da patologia. Então, você é uma pessoa com autismo. Porque eu gosto também eu tenho interesse também nesse âmbito acadêmico da parte cerebral, na parte neurológica. Então, a gente acaba se encaixando procurando caixinhas para se encaixar, né? Procurando termos. Então uma pessoa com autismo nível 1 é uma pessoa que porventura ela tem essa dificuldade de interações sociais, interpessoais. No meu caso, eu não tenho nenhum déficit, talvez isso seja até notório se você escutou até aqui, não tenho nenhum déficit linguístico ou de leitura, nada desse sentido. E isso é de fato uma dificuldade, porque se você trouxer para uma pessoa para este vídeo e falar, olha, esta pessoa aqui, você, se pudesse chutar alguma patologia, o que ela teria? Pouquíssimas pessoas, talvez da área, diriam que sou uma pessoa com autismo, né? Talvez por essa questão linguística também, que não há um déficit. E, por último, também não menos importante, a questão das altas habilidades e superdotação. Tá? Esse não é um laudo 100% confirmado neste ponto das altas habilidades, porque muitos dos testes que são necessários para confirmar, para avaliar corretamente esta situação, são necessários que sejam realizados presencialmente. E eu não tive essa disponibilidade. Então só pude fazer remotamente ali por uma necessidade imediata, né? Então era imprescindível que eu fizesse rápido, porque eu queria entender para prosseguir, escolher o caminho correto ali na minha vida naquele momento. Faz pouco tempo, inclusive, que eu o fiz. E, porém, alguns testes que foram realizados neste ínterim, né, do processo da avaliação, foram que levaram a levantar essa possibilidade. Primeiro, a questão da verbalização, que não há um déficit, mas em alguns testes, como o G38, em que o resultado foi 34 pontos de 38, então acertei 34, teve 4 ali que eu não acertei, que aí gerou um percentil de 95. Né? O neuro, no qual eu busquei essa avaliação, ele explicou muito bem essa questão, que é uma inteligência muito acima da média, que envolve também a questão de habilidades muito altas em reconhecimento de padrões, de resolução de problemas, de pensamento criativo. Então, muitos testes nessa área cognitiva foram realizados
porém não todos que são necessários para este laudo específico. Então eu preciso me atentar a isso, preciso explicar corretamente aqui para que não haja nenhuma ideia dúbia. Mas no meu caso, essa necessidade muito grande de estímulos o tempo todo, de estar sempre mudando de profissões, de interesses. Então, numa semana eu estou estudando sobre a geopolítica, que eu gosto bastante em um momento específico da minha vida. Então, eu estou estudando muito geopolítica, lendo muitos livros, prisioneiros da geografia, mapas geográficos, vendo muitos canais no YouTube de profissionais muito bem qualificados que falam sobre tal tema. E na outra semana eu quero estudar latim. Não que seja, sabe, mas é uma necessidade. De repente, não, caramba, eu preciso estudar latim. Porque com o latim, eu posso fazer até um vídeo sobre isso, do porquê o latim, mas o latim, ele me possibilita, por ser a língua mãe ali de outras línguas, como o francês, espanhol, o português também, ele facilita com que eu consiga compreender, primeiramente, o português. Então, minha necessidade de me aprofundar-me mais no latim é também para melhorar o meu nível linguístico no português. O meu léxico gramatical também, ele melhora também consideravelmente nisso, mas a questão da sintaxe, da morfologia. Então isso muito me habilita a falar em português. Ou se houver alguma necessidade futura de aprender espanhol, eu consigo aprender com a maior facilidade, porque todas são derivadas do latim. Então tudo isso é muito... Na minha cabeça há uma lógica. Então sempre haverão lógicas na minha cabeça em que eu vou montar alguma estratégia para poder realizar tal ação, ou para fazer algum curso específico, ou para estudar algo específico. Claro que a questão financeira, ela inviabiliza muitas questões, então nesta semana específica eu estava estudando um pouco sobre análise de... Vamos lá, no geral, estava estudando sobre música, tem também nas 7 artes liberais, né? O trívio e o quadrívio, mas eu estava estudando música porque eu queria aprender a ler partitura, embora eu nunca tenha tocado nada de música na minha vida, nunca tive esse contato com a música, mas eu sinto muito essa necessidade, eu quero aprender. Então eu quero aprender a tocar piano, então tô mexendo nas teclas aqui do computador, vendo vídeos no YouTube, procurando mais sobre isso. Essa necessidade é muito grande o tempo todo. Isso acaba prejudicando em muitos momentos, porque isso muda sempre a rotina, e eu já percebi em mim que a mudança de rotina ela é muito dificultosa, é muito dolorosa, na verdade. O sinônimo correto seria doloroso. Então dói muito mudar a rotina, mudar-me de local o tempo todo. Eu estou na cidade que eu não me sinto bem, então eu preciso ir para tal cidade no interior, porque eu sei que lá vai ser melhor, que lá tem menos barulho, lá o custo de vida é menor, e hoje eu trabalho home office, então eu consigo fazer. A minha cônjuge, ela não tem a mesma visão, então isso acaba criando, porque como ela trabalha também, isso acaba criando um atrito desnecessário, talvez. Mas sabe, quando a gente conversa, eu consigo passar uma hora falando do porquê, do motivo, sem parar. E nem sempre eu consigo perceber que a pessoa está desgostando, que está querendo que parasse, né? Então você acaba falando sem parar, e isso gera um atrito, gera uma dificuldade ali na relação, porque eu vou terminar, na verdade, vou terminar aqui esse vídeo, porque senão vai ficar muito longo, e se deixar eu vou passar 3 horas, 4 horas aqui falando, então vou postar esse daqui, talvez em sequência ou em outro dia eu converso, discorro mais sobre isso, e aí a gente vai prosseguindo a partir daqui. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Se você gostou, ou se tem algum ponto, se quiser me corrigir em alguma situação aqui, eu não sou o dono da verdade, então pode ficar à vontade. Se sua ideia for diferente da minha, se tiver um ponto de vista diferente, eu estou totalmente aberto a entendê-lo, a gente debater sobre isso. Então pode ficar à vontade, tá? Curta o vídeo, por favor, comente, compartilhe. Tá? Essa é a primeira vez que eu realizo isso, então se estiver ruim, se houve ruído externo, eu peço perdão por isso, mas nos próximos serão melhores. Tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigado.